Eu sou o Dr. Vitor Brunaldi, sou médico endoscopista, pós-doutor em ciências e tenho como uma das principais áreas de atuação a endoscopia bariátrica. Atualmente no Brasil, a gente tem duas técnicas, e no mundo também, duas técnicas principais de cirurgia bariátrica. A gente tem a gastrectomia vertical, ou sleeve, que transforma o estômago num tubo, e a gente tem o bypass gástrico, também chamado de cirurgia de capela, em que desvia o intestino e reduz também o seu tamanho. Quando o paciente tem um sleeve ou uma gastrectomia vertical, a opção cirúrgica para esse paciente principal seria transformá-lo em um bypass gástrico. É uma opção bem segura e bastante efetiva. Do ponto de vista endoscópico, é possível, através da endoscopia com uma máquina de sutura, entrar dentro desse estômago, sem necessidade de cortes na barriga, e fazer uma redução com pontos do tamanho desse estômago. No bypass gástrico, na cirurgia de capela, uma nova cirurgia bariátrica é mais complexa, é possível desviar mais intestino, mas é uma cirurgia mais complexa, com mais efeitos colaterais e que em geral não é bem aceita pelos cirurgiões e nem pelos pacientes. Do ponto de vista endoscópico, no bypass gástrico, a gente pode tratar o reganho de peso quando há dilatação da costura, dilatação da anastomose, fazendo com que essa anastomose se feche novamente. E a gente também pode tratar quando há uma dilatação do estômago, fazendo pontos também por dentro e reduzindo o volume desse estômago. Via de regra, se a gente for ser bem amplo na resposta, as técnicas cirúrgicas, as opções por cirurgia, elas têm mais eficácia, então elas são técnicas que vão perder mais peso, só que elas também têm mais efeitos colaterais e um risco maior de complicações. Então é baseado nessa balança de quanto que eu quero perder de peso versus quanto que eu tolero de risco que a gente toma essa decisão. Quando a gente está diante de um paciente com uma gastrectomia vertical, um sleeve, o risco da cirurgia, que é a transformação do sleeve no bypass gástrico, é um risco menor. É uma técnica cirúrgica bem padronizada e isso fala a favor, especialmente se o reganho de peso é muito importante, fala em favor da cirurgia. Em contrapartida, se a gente vai olhar o bypass gástrico, uma reoperação num bypass gástrico tem uma taxa de complicação bem mais alta, com uma perda de peso bem menor do que a da cirurgia inicial. Isso fala em favor do tratamento endoscópico no bypass. De uma forma bem geral, bem ampla, sem fazer uma avaliação individualizada, na cirurgia de gastrectomia vertical, a gente tende a favorecer o tratamento cirúrgico e na técnica de bypass gástrico, a gente tende a favorecer o tratamento endoscópico. Da mesma forma que o reganho de peso, os tratamentos cirúrgicos variam, os endoscópicos também variam de acordo com a técnica. Então, inicialmente, dentro da gastrectomia vertical, a única técnica atualmente utilizada do ponto de vista clínico para tratar o reganho de peso no sleeve seria uma gastroplastia endoscópica, ou seja, a gente usa uma máquina de sutura por endoscopia, a gente dá pontos dentro do estômago, a gente faz com que essa manga gástrica, esse estômago que sobrou lá na gastrectomia vertical, que normalmente está aumentado, está dilatado, a gente faz com que ele se reduza de volume. Com isso, o paciente fica mais saciado por mais tempo, com um menor volume de comida. Então, seria uma técnica que a gente chama de gastroplastia endoscópica. Na cirurgia de bypass gástrico, a gente tem dois focos principais que a gente sabe que distintamente, individualmente, vão causar reganho de peso, que é a dilatação da anastomose, é a costura do intestino com o estômago, e a dilatação do estômago em si. Para tratar a dilatação da anastomose, o que a gente quer é reduzir o tamanho dessa anastomose. A gente pode fazer isso queimando, a gente queima essa anastomose, uma técnica chamada plasma de argônio, essa queimadura vai cicatrizar e a cicatriz fecha, e a gente também pode propriamente dar pontos nessa anastomose, fazendo com que o ponto feche essa costura, tá? Isso para tratar a anastomose. Para tratar a dilatação do estômago, a gente tem basicamente como única técnica possível os pontos por endoscopia, a sutura endoscópica, tá?